Olá, pessoal. Estamos aqui em mais uma oportunidade, dessa vez recebendo com muito carinho a professora Daniele Ovalle. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada pelo convite, aceito para o nosso podcast Ante o Exposto. Agora, professora, antes de começar, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o seu perfil, sobre os temas que academicamente a senhora tem trabalhado. Se apresenta um pouco para o nosso público. Obrigada. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Agradecer a Ana Flávia, a Janaína, que eu já conheci também. Tivemos uma oportunidade muito bacana em um curso de Direito Constitucional. E muito obrigada por esse espaço. Bom, eu sou advogada internacionalista, sou professora de Direito Internacional na pós-graduação. Então, eu dou aula de Direito Internacional dos Direitos Humanos. Academicamente, eu pesquiso sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, né? A minha atuação enquanto advogada, ela é da área internacional migratória e família internacional. Bom, temas bem palpitantes, pessoal. Inovador, né? Porque inovador. Todos os juízes são juízes interamericanos, não é verdade, doutora? É verdade. E já para lançar a primeira pergunta, seu tema agora de pesquisa e debate é sobre a recomendação 68 do CNJ, que trata sobre a Estatuto da Magistratura Interamericano. Mas antes disso, eu queria que também você abordasse um pouco sobre o marco inicial, na verdade, é sobre a recomendação 123 do CNJ, né, que é expresso em um único parágrafo, mas foi lá em 2022 que tudo começou. E depois, com essa novidade recente, através da recomendação 68, eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema tão importante para o judiciário. Bom, na verdade, a gente teve o CNJ trazendo a recomendação 123 de 2022 como marco inicial, justamente para que os juízes e tribunais entendessem essa importância de aplicar o sistema interamericano. E o sistema interamericano não é uma aplicação apenas de tratados internacionais, aquilo que está posto, mas sim a interpretação que a Corte Interamericana dá para os tratados de direitos humanos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todos os juízes e tribunais devem levar em consideração um caso concreto, obviamente, quando a situação de fato levar, por exemplo, a análise de uma lei, da Convenção Americana, de um tratado internacional, o que a Corte Interamericana analisou sobre o caso. Pode ser uma sentença que envolva outros países da região, não apenas o Brasil, né? Porque pela Convenção Americana de Direitos Humanos, todos os países da região, eles devem seguir a orientação da Corte Interamericana, ainda que essa orientação não seja para seu país, numa condenação, por exemplo, né? Então, quando a gente tem a recomendação do CNJ 123, trazendo esse olhar, dizendo, olha, prestem atenção, porque, na verdade, a convenção ela é de 69. Então, vejam quanto tempo isso existe, né? Então, a gente tem esse primeiro passo, porque, de fato, quando uma violação de direitos humanos chega ao sistema interamericano, você trata de violações que estão há décadas, 20, 30 anos, às vezes, né? Então, imagina todo esse tempo uma pessoa que sofreu violação e segue sofrendo violação e a gente não consegue internamente dar uma solução para esse caso. Então, o sistema, de forma subsidiária, ele vai lá e responde. Então, a ideia é fazer com que nós, enquanto Estado, possamos solucionar essas questões internamente, né? Para que futuramente o Brasil não responda internacionalmente por uma condenação. Então, esse foi o pontapé inicial. E aí, com um tempinho, porque isso foi em 2022, a gente teve agora a mudança para o Estatuto da Magistratura. É um marco formal, vamos dizer. É um marco formal, exatamente. Porque aí começa a movimentar o judiciário justamente para essa capacitação. Esse é um ponto fundamental. E como efetivamente se tem dado, pelo que você tem atuado nas academias, né, na universidade, inclusive você ministra palestras perante o judiciário, algumas cortes de justiça com outros juízes, como é que tem se efetivado essa aplicação da resolução, recomendação 168 do CNJ nos nossos tribunais? O que é que você tem visto? Então, ainda está muito inicial, né? Muito embrionário. Mas eu acredito que com esse movimento, com essa mudança, o judiciário já está tomando. Tem alguns tribunais de justiça que já tomaram a frente, chamaram professores de internacional, né? Conhecedores do sistema para dar essa capacitação. Porque, de fato, a gente vive num apagão técnico, que eu chamo, né? Que é a falta de várias especializadas em direito internacional e a falta do conhecimento do sistema interamericano, como se fosse algo de
o juiz pode ou não utilizar, mas na verdade o juiz deve utilizar, né? Quando a gente leva em consideração o princípio pro homine, a gente está levando a melhor defesa, o melhor interesse daquela pessoa, principalmente em violações de direitos humanos, né? Então, onde que a gente vai buscar isso? No sistema interamericano. Então, eu já vou pegar o gancho aqui, apesar de não estar aqui na ordem cronológica da nossa programação, mas aí eu vou pegar esse teu gancho e até antecipar a minha curiosidade. Claro. Falando num tema e numa expressão que a gente escuta demais, né? Ativismo judicial, subjetivismo, né? Até que ponto a gente faz essa distinção? Como é que você tem trabalhado, tem visto a academia trabalhar essa interpretação sistêmica, né, de direitos humanos e isso não corresponder a um ativismo? Sim, não, perfeito. Esse é o ponto que todo mundo traz quando a gente fala sobre isso, principalmente direitos humanos, né? Mas o que acontece? O professor André de Carvalho Ramos, ele sempre fala o seguinte, que dizer que os juízes e tribunais são interamericanos, assim como a advocacia tem que ser, porque a advocacia tem que levar isso ao judiciário, né? Se a advocacia não levar... Todos nós somos interamericanos. Exatamente. O que o professor André fala? O professor André fala algo muito interessante, que é o seguinte, dizer que um juiz ou um tribunal é interamericano não significa que ele vai interpretar o sistema. Significa que ele vai utilizar a interpretação da corte, porque assim como o STF é quem interpreta a nossa Constituição, Sim. a corte é quem interpreta a Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, isso significa que os juízes eles têm que se alinhar à corte interamericana e ao sistema interamericano, né? Então, fazendo esse alinhamento, você não se submete a um ativismo judicial, porque você não utiliza do direito internacional para a sua preferência pessoal, ou para justificar uma preferência pessoal com base em direitos humanos, que às vezes a gente vê que é tratado de forma completamente errônea, como ele de forma é, né? Direitos humanos, o valor axiológico de direitos humanos é a dignidade da pessoa humana. Sim. Então, a gente tem que ter isso como base e como entendimento, né? Isso vem da história, o porquê que esse movimento aconteceu. Então, essa é a diferença, na minha opinião, sobre o ativismo judicial e a aplicação do sistema interamericano de direitos humanos. É a gente utilizar, o judiciário utilizar de forma consciente e alinhada com o que a corte tem aplicado. Então, eu acho que esse é o ponto. Perfeito, professora. Você utilizou a palavra apagão técnico. Considerando esse apagão técnico de várias especializadas, como essa recomendação 68 do CNJ pode ajudar a aperfeiçoar a suprir esse conhecimento dentro da magistratura? Então, a recomendação, essa última, ela é importante justamente porque ela coloca no estatuto essa alteração. E colocando no estatuto essa alteração, ela traz uma responsabilidade a mais para o juiz, Normativa né? agora. Tá? Normativa, exatamente. Então, o que acaba acontecendo? Que já está acontecendo. Os próprios tribunais de justiça estão se movimentando para capacitar a magistratura. É como uma lembrança, né? Como uma lembrança. Mas eu digo mais, não só, a gente está falando da magistratura, mas não só a magistratura. Dentro da advocacia, existe uma carência muito forte acerca desse conhecimento do sistema de direito interamericano, né? Do direito internacional. Desculpa, Fábio. Eu acho até que, na realidade, a recomendação, ela vem, digamos assim, não só como um marco formal, mas como levantar uma bandeira de que isso precisa ser pensado, considerado, você mudar de paradigma. Na hora da decisão, né? E eu acho que aí é bem salutar, já que a gente está aqui debatendo sobre o tema. A gente recentemente teve um curso na nossa Escola da Magistratura aqui da Paraíba, né? Exatamente nessa formação dos nossos juízes, né? Com a doutora Flávia Piovesan e outras duas. Exato. Doutora Flávia, ela foi membro da Comissão Interamericana. Isso. Então, assim, você começa a ver atitudes concretas dos tribunais. Eu não me recordo qual outro tribunal, mas eu li em algum momento um tribunal criando uma espécie de repositório de decisões da Corte Interamericana para que seja esse acesso às decisões uma consulta mais nessas decisões, né? Para lembrar os juízes. Para lembrar e para que isso se torne mais acessível, né? Vai divulgando o conhecimento e aí, com essas medidas, a gente vai
quebrando esse paradigma para que todos se conscientizem que nós somos um sistema interamericano. Não, E- realmente. Exatamente. E Renata abordou uma coisa bem interessante. Essa divulgação é importante porque, como a doutora Daniele falou, desde 1968 que há, né, essa lei. E agora, em 2022 e recentemente, com a recomendação 68, é que efetivamente está sendo aplicado. E o que a gente vê é que muitos profissionais, operadores do direito, não têm a noção de quanto é utilizado no nosso dia a dia. Isso. A doutora falou Exatamente. que no direito consumidor. Me fale Né? sobre isso. Então, a gente Todas consegue as áreas, utilizar em todas as áreas, né? Nós temos casos importantíssimos. Fazendo só um parênteses com relação a acesso às sentenças, a gente tem no CNJ já há bastante tempo um campo de todas as decisões. Mas ali eu reforço as decisões que refere-se ao Brasil, tá? Então, assim, a gente tem que tentar visualizar o sistema de forma mais ampla. Mais ampla. Né? Então, assim, tem decisões importantíssimas que foram face a outros países, né? Como a questão do relacionamento homoafetivo, por exemplo, que foi em outros países que não foi o Brasil. Nós temos o caso aqui da região, né, da Márcia Barbosa, que foi importantíssimo na questão de gênero. E a corte utilizou nesse caso o sistema de preconceito racial e de gênero não como mera discussão, mas como fundamento da condenação. E é muito interessante a gente levar isso em consideração, né? E quando a gente analisa, agora respondendo a questão de Ana Flávia, quando a gente analisa o sistema interamericano, nesse todo o âmbito sistêmico, nós vemos fundamentos para todas as áreas internas. Então, a gente tem o direito do consumidor, tudo relacionado à questão da dignidade da pessoa humana, né? Principalmente questões em pessoas de situações de extrema vulnerabilidade, como pessoas idosas, pessoas mais carentes de informação, inclusive, né? Então, a gente consegue perceber essa aplicação muito fácil. A gente tem também a questão das mães solos, né? A gente tem a questão agora da corte muito importante, que é a opinião consultiva muito recente do direito ao cuidado. O cuidado a partir de 3 vertentes, de cuidar, autocuidado e cuidar-se. Então, assim, você consegue perceber o quão é importante essas decisões para aplicação e proteção dos direitos humanos internamente. Independente do Brasil estar como parte ou não nesse caso. Independente. Né? Porque ele é signatário do tratado, da convenção. Exatamente. Ele está atrelado à corte, não somente aquela decisão. E há uma coisa muito importante, porque no direito internacional existe uma convenção que regulamenta os tratados, né? Como que a gente sabe a normativa dessas convenções, que é a Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados. E a Convenção de Viena, ele tem um ponto que é muito importante, na verdade 3 pontos que eu reforço aqui, que é o pacta sunt servanda, ou seja, cumpra-se os acordos, né? Porque quando o país, ele submete a um tratado, ele o faz utilizando da sua máxima soberania. Então, ele o fez. Outro, de boa-fé. Então, todos os tratados, eles são cumpridos e assinados de boa-fé. E outro, que é fundamental e muito importante, o país não pode alegar norma interna para violar tratado de direito internacional. Perfeito. Muito obrigada, doutora Daniele, Nada, pela foi sua um prazer. participação. Foi um prazer tê-la aqui no nosso podcast, Santo Exposto. E teremos muitos outros palestrantes aqui.